Se eu puder ter um único desejo realizado na vida, eu quero viver! Me levem pro mar junto com vocês! Toda vez que eu assisto essa cena de One Piece, eu derreto em lágrimas. A cena é tão poderosa que desperta em qualquer um misto de alegria, esperança e medo do que vai acontecer a seguir. Talvez para você que nunca assistiu One Piece seja apenas uma cena qualquer, sem a menor importância. Qual é o peso de uma mulher dizer que quer viver? Que ela quer ir pro mar junto com seus amigos? Por que essa cena é tão memorável em um anime e um mangá com mais de 1000 episódios? Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, quadrinista e roteirista independente e hoje vamos falar um pouco sobre como podemos escrever cenas tão impactantes como essa em nossas obras, através da análise de outras cenas impactantes. E como que aqueles que conseguem fazer cenas com muita emoção são eternizados na memória dos consumidores daquela história. Não esquece de se inscrever no canal se for sua primeira vez aqui, ativar o sino de notificações, deixar o like e comentar qual a sua cena marcante aí dos animes e dos mangás. É isso, vamos pro vídeo. One Piece conta a história de Monkey D. Luffy, um garoto que pode esticar como uma borracha, porque comeu uma fruta bizarra chamada Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Seu objetivo é se tornar o rei dos piratas como o lendário Gold Roger, que escondeu seu maior tesouro, o One Piece, em algum lugar da Grande Rota, um mar muito turbulento e violento. Então vamos acompanhando a jornada do Luffy nesse mundo fantástico e como ele vai deixando a sua marca nas pessoas ou nas ilhas em que passa. A cena de abertura desse vídeo se trata do episódio 278 ou dos capítulos 397 e 398 do anime e do mangá respectivamente de One Piece, onde acompanhamos o passado trágico da personagem Robin, que vinha viajando no navio dos piratas, dos Chapéus de Palha, faz um belo tempo. Inicialmente, a personagem foi apresentada como a mão direita do chefe de uma organização criminosa chamada Baroque Works, que teve seus planos frustrados pelos piratas do Chapéu de Palha. Desde sua primeira aparição, o autor da obra vinha preparando o terreno para algo grandioso para a personagem. Afinal, havia uma certa ambiguidade nos propósitos vilanescos da personagem em estar aliada a essa organização, somado ao fato de ela chegar até a ajudar o protagonista algumas vezes por interesse próprio nesse meio tempo. Mais tarde, com a derrota da Baroque Works, o Luffy salva a Robin de uma morte iminente, em uma câmara que desabava sobre eles, fazendo assim Robin se infiltrar no navio de Luffy e seguir viagem com seus novos companheiros. Mesmo que no início todos tenham ficado assustados ou receosos com a presença de uma antiga inimiga, aos poucos eles vão dando um voto de confiança na mulher, que parece estar realmente falando a verdade. 4 arcos narrativos inteiros se passam com a Robin sendo apenas mais uma tripulante do navio. Mas tudo muda quando um inimigo do passado de Robin surge para lembrá-la de seus pesadelos. Apesar de gostar de seus novos amigos, ela sabe que ficar com eles é sentenciá-los à morte. E por isso, resolve se entregar para as autoridades sem explicar nada para eles. É aqui que os Chapéus de Palha vão atrás dela, passando por cima de todas as autoridades máximas do governo, para ter uma resposta da boca da própria Robin, do porquê ela os abandonou. Eles lutam contra marinheiros, organizações secretas do governo, invadem a instalação de poderio mundial e até chegam de frente para Robin e os seus carrascos, pronto para fazerem o que for pela amiga. E só então temos a própria Robin iniciando seu próprio discurso, falando sobre como um ataque da marinha à sua terra natal destruiu toda a sua vida, e ainda pôs sobre sua cabeça uma recompensa alta quando ela era apenas uma criança. Tudo porque ela sabia demais. Ela sabia como decifrar uma língua antiga e morta que foi banida do mundo, dos livros de histórias e do passado. Aqueles que soubessem sobre tal idioma antigo pereceriam sobre o governo mundial. Depois de tudo isso, Luffy declara guerra ao governo mundial ao queimar uma bandeira da organização, mostrando que ele não dá a mínima e que ele vai até o inferno se possível pela sua companheira. No ápice de uma emoção que uma história pode nos entregar, ela grita de todo o seu coração as famosas palavras: "Eu quero viver. Me levem para o mar, junto com vocês." Antes privada do básico direito de viver, de confiar e de até criar laços e vínculos com as pessoas, finalmente ela havia encontrado seus verdadeiros amigos. Uma esperança infantil que havia sido lhe prometida por seu antigo amigo, o ex-vice-almirante da marinha, Jaguar de Saur, que em sua morte
protegendo a garota, lhe disse as palavras: "Ninguém nasce nesse mundo para viver sozinho. Em algum lugar do oceano, você certamente encontrará seus verdadeiros amigos." Uau! Que intenso! Eiichiro Oda, autor da obra, demonstra com maestria como devemos trabalhar a emoção das nossas histórias. Apesar de eu ter resumido muito e não tentar falar alguns spoilers mais pesados dessa parte da história, temos algumas técnicas muito bem pensadas e utilizadas aqui. Uma delas, é até meio que óbvio, é a preparação do terreno, ou seja, o desenvolvimento da história. Não é possível criar uma história emocionante sem antes prepararmos o necessário para isso. Percebam como eu tive que contar alguns fatos sobre a personagem Robin para que você pudesse entender um pouco do ponto-chave dos Chapéus de Palha queimarem a bandeira do governo mundial. Para além de só mostrar como eles estavam dispostos a ir até o inimaginável por sua companheira, é necessário mostrar esses laços de amizade se formando, principalmente quando temos a Robin sendo apresentada como uma antagonista. No início, assim como todo mundo, se espera que ela viria a enganar a todos, mas não é o que acontece de imediato. Só acontece quando temos plena confiança nela. A partir disso, o desenvolvimento até o desfecho dessa cena se torna um tanto quanto agoniante, principalmente por não termos uma dica sequer do porquê da sua traição, ou até da sua traição em si. Ao longo da jornada, até o ponto da cena que vimos no começo do vídeo, temos a personagem se perguntando várias e várias vezes se ela tomou a decisão certa, se ela estaria certa em proteger quem ama, e, claro, assim como a protegeram no passado. Temos migalhas muito bem dispostas que criam curvas de tensão na narrativa, momentos de alívio por descobrir um pouco da verdade e então, finalmente, temos a verdade completa. Sempre podemos entregar um pouco do aperitivo para dar um gostinho do que vem aí no banquete. Por exemplo, em Naruto Shippuden temos a icônica cena do encontro entre Naruto e Sasuke no início da obra. O autor e seus editores decidiram que seria muito mais conveniente dar ao público o que eles querem, para gerar curiosidade de como exatamente se chegou àquele ponto. A partir disso, você consegue controlar as curvas de tensão, mostrando ao longo da história mais e mais empecilhos e conflitos que parecem ir contra a predestinação daquela cena inicial. Até que, bem próximo deles atingirem o seu objetivo, eles falham. E olha o que acontece nessa cena de Naruto. Eles encontram o Sasuke depois de muita peleja e o mesmo se recusa a voltar para a aldeia da Folha. Uma luta eminente está claramente próxima. Eles falham, a curva de tensão foi manipulada para te fazer sentir emoção. E como eu disse, o Oda, o autor de One Piece, ele é mestre em manipular a atenção do leitor. Ele faz isso abusando de outros recursos narrativos como a antecipação. Como o nome sugere, a antecipação é um recurso narrativo que serve para nos contar de antemão algo que vai se realizar no futuro. Por exemplo, o Saul falar para Robin que um dia ele terá amigos, ou também as inúmeras vezes que os personagens falam como ela deveria permanecer viva. Falas que partem desde o Chapéu de Palha no presente a seus amigos do passado que morreram para protegê-la. Mesmo com o mundo inteiro desejando a sua morte. Vemos cenas dela sendo enganada pelas pessoas, cenas de pessoas querendo a sua morte ou a sua recompensa. Temos cenas da personagem fugindo o tempo todo da recompensa que os marinheiros e o governo mundial pôs sobre a cabeça dela. A antecipação é um recurso que pretende manipular as expectativas do leitor, revelando pequenos fatos do futuro, provocar o suspense, antecipar algum desfecho de forma hábil, criar um mistério e até gerir a curiosidade do leitor. A antecipação é uma prospecção futura de um fato que virá a ocorrer, mesmo que nós não vejamos isso em tela. Por exemplo, em histórias de super-herói, nós sempre sabemos que o herói vai derrotar um vilão mais cedo ou mais tarde. Ou, em histórias de contos de fadas, o príncipe ele vai acabar salvando a princesa. A questão é que, mesmo subvertendo essas tramas clichês, há uma intenção dos autores de te fazer pensar um pouco mais adiante. Em Shrek temos a quebra do padrão dos contos de fadas. O ogro ele acaba salvando a princesa, e a partir disso cria-se a interpretação que o ogro vai ter que casar com a princesa. Desde o começo do filme, temos uma antecipação da jornada do casal, que, talvez, no final do filme, eles acabem ficando juntos. E olha só o que acontece, não é mesmo? Outra coisa importante é lembrar que esse recurso narrativo não pode ser confundido com previsão, com visões ou predestinação, já que estes se tratam de um futuro pré-estabelecido, seja por meio sobrenatural ou intencional.
No live action de Alice no País das Maravilhas, temos a protagonista predestinada a chegar ao País das Maravilhas, mesmo que seja por acidente. Ela estava destinada há muito tempo a derrotar a tirania da Rainha de Copas. Não houve antecipação nesse caso, já que não trabalhou nossa expectativa quanto ao desfecho. Já sabíamos o desfecho. O interesse era em saber como chegaríamos nesse desfecho, ainda mais com uma personagem que desconhecia tudo sobre aquele mundo fantástico, que era tão diferente da Alice do final da história. Uma série da Disney que faz isso muito bem em todos os episódios é a série As Visões da Raven. Eles trabalham como eles vão chegar no desfecho quanto à visão do futuro da protagonista, a Raven. Mesmo eles tentando impedir a todo custo da visão se tornar real, no fim, como nós já sabíamos, ela acaba sempre se tornando real. A diferença entre antecipação e premonição é que uma tem um apelo narrativo de te fazer criar uma expectativa quanto ao futuro, e a outra uma expectativa quanto a como chegaremos nesse futuro, ou se chegaremos de fato nesse futuro. Tal qual a cena da promessa do Jaguar de Saru falando para Robin que ela não viverá sozinha naquele mar. Se trata de uma antecipação, já que estamos vendo o dilema da personagem confiar em seus companheiros. E o ponto legal dessa antecipação feita pelo Oda aqui é que ela é feita justamente em um flashback. Ou seja, ele subverte ainda mais isso porque a gente sabe o que acontece no futuro. Então assim, não tem como, cara. Oda, gênio demais. E a cena do Naruto encontrando o Sasuke é uma predestinação, já que nós queremos saber como que eles chegaram naquele momento, como que se chegou naquele momento, quais são os desafios que os personagens enfrentaram ou como eles evoluíram para atingir o seu tal objetivo. Vendo de uma forma analítica, é interessante como esses recursos ajudam e muito a contar uma história. São ferramentas básicas que estão à disposição de todos. A diferença é como você mescla essas informações e as utiliza de forma a manipular a curva de tensão de uma trama. Primeiro somos apresentados ao personagem, depois conhecemos esse personagem, enfrentamos as suas inseguranças e então obteremos uma cena emocionante e, por consequente, uma cena memorável. Não esqueçam, cenas memoráveis possuem emoção. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!